crianças! Olá, crianças e adultos. Eu sou a Kelly, sou a professora do Ministério Atrios Kids, da Igreja Ministério Apostólico Atrios de Unção. E eu sou o Raul. E esse é o Raul, Esse que sempre é brincalhão. que sempre é muito brincalhão. Hoje a gente vai contar mais uma história. Você sabe, Raul, de quem será a história de hoje? Sim, do Davi, criancinhas e adultos. É verdade, é do Davi. Não era pro Raul estar sabendo, mas ele já tá sabendo, porque ele viu eu fazendo todos os visuais. Então vamos lá. Antes da gente começar a história, o que a gente sempre faz primeiro? Antes da gente comer, antes da gente dormir, o que a gente faz? Outro Jesus. Ora pro Jesus. Isso mesmo, a gente fala com o Papai do Céu. Vou fazer igual da igreja com você dá mãos quando começa. Vamos dar as mãos. Como que dá as mãos? Com os dedinhos dentro dos dedinhos, pra nunca soltar, ficar bem firminho, certo? Então tá bom? Eu vou falar e você repete, pode ser? Então tá bem. Fecha os olhos. Papai do céu, Obrigado obrigado por esse dia, por esse dia, por esse vídeo por esse vídeo que nós vamos gravar. que nós vamos gravar. Papai do Céu, Papai do céu, que todas as crianças que todas as crianças e os adultos e os adultos que assistirem o nosso vídeo que assistiram nosso vídeo fiquem muito felizes fiquem muito felizes e que essa palavra e que essa palavra entre no coração deles esse no coração deles e que eles possam eles que possam conhecer conhecer o amor do Senhor. o amor do Senhor. Fica conosco, Fica conosco, porque nós porque nós te amamos. te amamos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Sim? Sim, Hoje a gente tem até uma surpresa, né, Raul? Que é essa caixa de histórias. Então, sempre vai sair uma história diferente de dentro dessa caixa. Aqui tá escrito, era uma vez. Então, vamos começar com a história? sim, vou abrir a caixa. A caixa não abre. É surpresa o que tem lá dentro. Você só vai olhar, tá bom? Então, você fica olhando. E aí eu vou puxando. A história de hoje começa com um rei. O nome desse rei era Saul. O rei Saul era o rei do povo de Israel. Mas olha a carinha dele. Ele tava o quê aqui, será, nessa carinha? Bem bravo. Ele parece que tá bravo, né? Sabe o que o rei Saul fez, Raul? Ele começou a desobedecer a Deus. Deus falava assim pra ele, Saul, faz isso. Aí o Saul ia lá e fazia outra coisa que Deus não tinha mandado. E aí Papai do Céu fica feliz com pessoas assim? Não. Não. Então, um dia, Papai do Céu chamou o profeta Samuel. Samuel ouvia a voz de Deus. E aí, Papai do Céu, vamos deixar aqui por enquanto. Papai do Céu foi lá para Samuel e falou para ele, Samuel, eu tô muito triste com o rei Saul. Eu preciso de outro rei para reinar com o povo de Israel, que era o povo de Deus. Então, o que o Papai do Céu precisava? De outro rei para cuidar das pessoas. Entendeu? Sim? E aí, Papai do Céu falou assim para Samuel. Samuel, você vai fazer assim. Você vai na casa do Jessé. Jessé era um homem que tinha um monte de filhos. Um monte de menino. Um grande, pequeno, menor. E aí falou assim, e lá no meio dos filhos do Jessé vai estar o homem que será o novo rei de Israel. Então Samuel obedeceu, com cuidado, devagar, só um. E foi na casa do Jessé, certo? Esse daqui, tá vendo? É o Jessé. E aí Samuel falou para ele, Jessé, preciso conhecer os seus filhos, mas não contou o que ia acontecer, entendeu?
E aí, de repente, Jessé falou assim, eu tenho vários filhos e tenho filhos fortes, grandes e muito valentes. E aí chamou o primeiro filho, que foi, vamos descobrir devagar. Eliabe, olha a cara de Eliabe, tá vendo? Eliabe era forte, Eliabe era um guerreiro de Deus. Ele lutava também no exército e ele era bem fortão. O que Samuel pensou? É esse que vai ser o rei, porque um rei não precisa ser forte. E Eliabe também era bonito. Aí Samuel pensou, descobri, esse vai ser o novo rei de Israel. Deus falou para Samuel lá dentro, Samuel, esse não é o novo rei. Eu não quero Eliabe. Aí Samuel falou para o Jessé, tem outro filho? O Jessé, tenho, claro que eu tenho. Chamou outro filho. Abinadab era o nome dele. Olha o Abinadab, tá vendo? Forte também, bonito, robusto menino. E aí Samuel falou, é esse que vai ser o novo rei. E o que o Papai do Céu falou? Não, Samuel, não é Abinadab. E Samuel ficou, mas e agora? Então Jessé chamou mais um filho. O filho Samá. Então Samuel pensou, é esse. O rapaz é forte, é bonito. Esse vai ser o novo Novo rei. O novo rei. E o que Deus falou para Samuel? Não. Nananina, não. Samuel já estava ficando cansado. Aí Samuel falou assim para Jessé, tem mais filhos, Jessé? Porque não é nenhum desses. Jessé chamou todos os 7 filhos, tá vendo? Aqui tem também o Eliabe, que já veio, o Samá, o Abinadab e todos os outros lá. Tudo bonitinho. Ó, fortão, cabelo arrepiadinho, robustos, rapaz. E o que o Papai do Céu falou? Não é, ainda não. Calma. Não é nenhum desses. Aí o Samuel falou pro Jessé, Jessé, por acaso você tem mais algum filho por aí? Ou já acabaram? Porque não é nenhum desses. Aí Jessé tinha esquecido de um filho. E Jessé disse, meu amigo, escuta a primeira história. Tenho mais um filho, mas é um menininho, pequenininho, magrinho. E ó, ele tá lá no pasto cuidando das ovelhas. E aí Samuel falou, mas mande chamar o menino, cadê o moço? E aí o moço era Davi. E Davi estava sempre fazendo o quê? Cuidando das ovelhas, tocando sua... Sabe o nome desse? Não. Harpa e cantando louvores para Deus, porque ele gostava de adorar ao Senhor. Então Samuel falou, chama o menino, traz o menino aqui. Quando Davi chegou perto de Samuel, o que Deus falou para Samuel? Sim, Samuel, é esse menino pequeno, magrinho, que ninguém dá nada para ele. Ele, esse menino pequeno, que ninguém acredita nele, que ele é improvável, será o novo rei de Israel. E então Davi chegou e Samuel ungiu a cabeça de Davi com um óleo da unção e falou para Davi, você, Davi, será o novo rei de Israel. Então importa se a pessoa é grande ou pequena, Raul? Não importa. O que Papai do Céu se importa? Se o nosso cabelo é bonito ou com o nosso coração? Com o nosso coração. O nosso coração pode ser feio? Não. Pode querer coisas más? Não. Pode querer o mal das outras pessoas? Não. O nosso coração tem que ser como, Raul?
feliz, feliz. E tem que ter o que dentro do nosso coração? O que você acha? Jesus. Jesus. E Davi tinha Deus dentro do coração dele. Porque o que Davi mais amava, sabe o que era? Adorar a Deus e cuidar das coisas que Deus dava para ele. Davi amava suas ovelhinhas e ele cuidava delas com muito amor. E quando ele não estava cuidando das ovelhas, sabe o que ele estava fazendo? Não. Cantando louvores para Deus. Quando ele não estava cantando louvores, ele estava obedecendo ao papai e à mamãe dele. Davi era um filho muito obediente, muito bom para os seus irmãos, para o seu pai e para sua mãe. E para os seus amigos. E para os seus amigos também. E foi isso que Deus viu em Davi. Deus não viu? O que é isso? Minúsculo. Minúsculo? É músculo. Deus não ficou olhando para os minúsculos. Ops, para os músculos de Davi. Tá tudo bem. Deus olhou para o coração de Davi. Então, o que mais importa é o quê? O nosso coração. E Davi, então, naquele dia foi ungido a rei. Mas ainda ia ter que acontecer muita coisa na vida do Davi para ele poder usar a coroa e ser o rei de Israel. Mas naquele dia ele foi escolhido por Deus. Entendeu? Mas Deus ia esperar ele crescer um pouquinho, porque ele era só um menino, igual você, pequeno. Mas Deus também escolhe os pequenos, mesmo quando a gente ainda é menino. Deus escolhe fazer aquilo que é a vontade de Deus, certo? Mas aí, sabe o que aconteceu? Enquanto o Samuel estava lá abençoando Davi e derramando óleo sobre a cabeça dele, lembra do rei? Como era o nome do rei, você lembra? Saul. Lembra do rei Saul? Aconteceu uma coisa. Enquanto o Davi estava lá sendo ungido, o Saul começou a ser atormentado por um espírito mau. Por quê? Deus não estava mais feliz com Saul. E Deus escolheu um novo rei. Então, o Saul não estava mais tendo a proteção de Deus. E um espírito muito mau, muito feio, começou a atormentar o rei Saul. E depois, sabe o que aconteceu? Ainda não, vamos devagar. Aí, o Saul chamou um dos empregados dele. E o Saul ficava, eu não sei o que eu faço. Tem uma coisa ruim aqui na minha cabeça. O meu coração tá apertado. E não conseguia ter paz. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia comer. E ele ficou perturbado. E aí chamou um dos empregados dele e falou: o que vocês acham que posso fazer para eu me acalmar? Conhece alguém que tem uma música que me acalma? Que posso fazer alguma coisa? Aí uma pessoa lá do castelo falou assim pro Saul: eu conheço um menino, Saul. Porque o Saul ficou assim, ó. Parecia que a cabeça do Saul ia explodir. Ai, meu Deus do céu. E agora, o que será de mim? Com esses espíritos me atormentando. E aí o empregado do Saul falou pra ele: eu conheço um menino. Esse menino toca um instrumento que se chama harpa. E quando ele toca a sua harpa, o amor sai de dentro da música dele. E ele acalma a todo mundo que está à volta dele. Quem será esse menino? Tchan, 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 tchan. O Davi. O Davi! Então, Saul falou: chame Davi. Fala para esse menino vir aqui. O Saul não sabia que Deus tinha escolhido o Davi para ser o rei no lugar dele. Mas Deus já tinha um plano para levar Davi até o palácio, para levar Davi até o reino, para um dia o Davi ser o rei, certo? Então o Davi chegou lá naquele lugar que estava tudo escuro, ainda não, tudo sombrio com espíritos maus. O Davi pegou, sentou num banquinho, pegou a sua harpa e começou
a tocar uma música. Que música será que o Davi pode ter tocado? Não sabe? Sabe aquela música Eu Sei? Eu sei. Pode ser essa, será? Como é? Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre esteve comigo. Livrando meu coração do que não é seu e eu sei. E todas as noites no Tu vens pra salvar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou Deus. eu sou teu. Pode ter sido essa, a gente não sabe que música ele tocou, mas eu acho que ele deve ter tocado uma música dos Salmos. E ele começou a tocar a sua harpa, tocar, e tudo começou a ficar calmo e calmo. E o rei Saul voltou a ter felicidade, voltou a ter paz e conseguiu se acalmar novamente, certo? Deus escolheu Davi para um dia ser rei, mas escuta, antes de Davi ser rei, Davi tinha muita coisa para fazer para o Senhor. E uma das coisas era adorar a Deus para trazer paz para as pessoas, trazer o amor de Deus para as pessoas. Davi foi escolhido de Deus. Por quê? Porque Davi, ó, tá vendo Davi? Cheio de coraçãozinho. Deus amava o Davi. Amava muito, 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 muito. E viu que o Davi era, mesmo sendo um menino pequeno, ele amava Deus. E ele já queria obedecer a Deus. Entendeu? E ó, tá vendo tudo que tem aqui? O que é isso aqui? Uma ovelha. Ovelhas. Davi cuidava das ovelhas. Como se ele estivesse cuidando de um reinado já. Como se ele já tivesse um reino, como se ele já fosse um rei. Ele cuidava das ovelhas com muito carinho, com muito amor. E aqui, o que será isso aqui que tá aqui no céu? A harpa. Davi tocava a harpa porque Davi gostava de adorar a Deus. Nós também temos que adorar a Deus. Dizer pro Papai do Céu que a gente ama Ele. Você ama Ele? Você ama? E você fala? Sim? Sim? Como que a gente pode falar pro Papai do Céu? Quando a gente ora, não é? A gente sempre fala pra Ele quando a gente ora que a gente o ama, não é? E tem uma coisa muito importante que Davi fazia. Tá vendo isso aqui? O que é esse negocinho azul aqui? Um relógio. Um relógio. Davi amava a Deus e adorava a Deus o dia e a noite toda. Não era só um minutinho do dia. Porque se Davi estava cuidando da ovelha, no coração dele estava, ai, como eu amo meu pai, como eu amo a Deus. Se Davi estava dormindo, ele estava sonhando com Deus, porque ele amava a Deus. Se Davi estava tocando a harpa, ele estava tocando a harpa para quem? Deus. Para Deus, porque ele amava a Deus. Então nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. Porque quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração e a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente tem o que dentro de nós? Paz dentro do nosso coração. E melhor, Davi conseguiu transmitir essa paz até para o rei Saul, que estava sendo atormentado por um espírito mau. Então, quando tem alguém perto da gente que não tá bem, que tá triste, que tá chorando, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um abraço nessa pessoa, que a paz que tá dentro do nosso coração pode passar para aquela pessoa também. Entendeu? Se tem alguém doente, a gente pode orar por essa pessoa, pedir para Deus para curar, e a gente pode falar do amor de Deus e dar um abraço e fazer um carinho, que a paz e o amor de Deus que vive dentro da gente pode ser transmitida por aquela pessoa, para aquela pessoa. Você sabia? É verdade. Então Davi, ele dedicava tanto seu tempo para Deus, que ele todinho tinha o amor de Deus. Entendeu? Mas aí
vou contar uma coisa. Essa história não acabou aqui. De repente, apareceu um gigante que disse que ia matar todo o povo de Israel, todo o povo de Deus. E todos os homens, os soldados valentes, guerreiros, estavam com muito medo desse gigante. Mas teve uma pessoa valente que não teve medo do gigante e que foi enfrentar ele. Quem será? Não conta, não conta, não conta. Essa história vocês vão assistir com a professora Jéssica no próximo vídeo. Então hoje o nosso vídeo já está terminando. Eu vou só ler um pedacinho da palavra de Deus aqui na Bíblia, que está lá em Salmos 16, no versículo, deixa eu ver, 6 e 7, que está escrito assim: quando chegaram todos os irmãos de Davi, sabe? Lembra quando chegou os irmãos? Quando chegaram os irmãos de Davi, Samuel ficou olhando e pensou assim: deve ser esse o ungido do Eterno. Mas Deus disse a Samuel: Samuel, Samuel, não olhe para o exterior. Não fique impressionado com a sua aparência e estatura. Eu já descartei esse. Deus não julga as pessoas pelos padrões humanos. Os homens e as mulheres olham para a aparência, para a roupa, para o tamanho. Mas eu, Deus, vejo o quê? O coração dos homens. Então, nós precisamos priorizar o nosso coração. E podemos deixar o mal entrar dentro do nosso coração? Não. Não. O que tem que ter dentro do nosso coração? Coisas boas? Sim? Amor, paz, certo? E Jesus, que nos ama tanto. E nós temos que transmitir o amor dele para as outras pessoas. Certo? Vamos cantar aquela musiquinha que você inventou um pedaço? Vamos cantar aquela parte que você inventou. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu abraço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu abraço como o rei Davi. Eu abraço, abraço, abraço como o rei Davi. Abraço, abraço, abraço como o rei Davi. Eba! Então, crianças, o Raul que inventou essa música, não é? Nessa parte de abraçar. Hoje, a gente não pode abraçar todo mundo que tá na rua. Por quê? Porque tem coronavírus. Tem um coronavírus bem chato, bem feioso, né? E gorducho e feitucho. Gorducho e dentuço. Mas nós podemos abraçar as pessoas que vivem dentro da nossa casa. O papai, a mamãe, se você mora com a vovó, se você mora com a titia, os seus irmãos. Então vamos abraçar muito, muito, muito para que o amor de Deus que está dentro do nosso coração possa passar para o outro com muito, muito, muito amor. Sim? Então é isso. Vamos orar para acabar? Sim? Pode orar você? Dá a mão. Nós dois. Agora eu vou repetir e você vai falar. Pode falar. Jesus, Cuida de mim. cuida de mim. Cuida do meu pai. Cuida do meu pai. Sim, cuida de mim e de todo mundo. Cuida de todo mundo, da minha mãe. Mata o coronavírus. Mata o coronavírus. Porque o gorducho feitucho. Porque ele é gorducho e dentuço. E também ele é chato. E ele é chato. E também contamina pessoas. Ele contamina as pessoas. E também vem o coronavírus Contamina. a coisa que a pessoas. Uhum. E também a coisa que a pessoas toquem. Contamina as coisas que as pessoas tocam, sim.
Então, cura todas as pessoas também que estão doentes. Nessa hora, Jesus. Todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que venha sentir a presença de Deus e que venha ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abraçar essas pessoas e elas possam ser muito felizes e que elas voltem a ter paz. A paz que somente Jesus pode dar e a cura que o médico dos médicos pode transmitir. Amém? Em nome de Jesus? Amém. Amém. Então é isso, crianças. O nosso vídeo de hoje foi esse. A gente espera que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e Tchau! Até mais! até mais!